Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão por sua companhia e estar conosco aqui neste programa, neste momento. Quero saudar os técnicos e técnicas que estão nos bastidores, né, mandando aquele abraço, eles que trabalham aí, né, incansavelmente para chegar aí para você, né, essa programação. Muito bem, eu falei que aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Sérgio Júnior. Olá, Serginho! Oi, Nando, tudo bem? E também um olá aí, um bom dia, boa tarde ou boa noite para o nosso telespectador, quem esteja aí nos vendo ou mesmo apenas nos ouvindo. Isso mesmo, Serginho, muito obrigado pela presença aqui, disponibilizando seu tempo aí, que o Serginho que está estudando aí bastante. Muito bem, a gente vai trazer do livro Companheiro, né? Para quem não conhece, eu vou colocar na telinha, mas quem não está nos ouvindo pode buscar até aí pelo Google, aí coloca lá Companheiro, o livro Companheiro do nosso querido Chico Xavier, a psicografia dele, e da autoria do nosso querido Emmanuel. Nós vamos trazer o tópico 9, que tem como título Como Estavam. Esse programa aqui que nós vamos, né, colocando aqui no ar nesse momento, ele sobe depois para o YouTube. Então você pode buscar lá na busca ali do YouTube, coloca lá RBN/TVMM. Aí você vai encontrar vários programas e também este aqui. Então vamos ao livro aqui no título Como Estavam. O nosso querido Emmanuel escreve: dói observar os companheiros que renascem na Terra em condições difíceis. A propósito, não raro ouvimos a indagação: por que assim? É uma das perguntas que muitas vezes nos fazemos, ou até nos dirigimos ao Criador, falando: por que, Senhor, coloca uma pessoa nessas condições no planeta? Muitas vezes, quando se visita lá as casas André Luiz, nós vamos encontrar aqueles irmãos em especial condição física, né, que muitas vezes também intelectual, né, que trazem a deficiência, porém são espíritos que a gente vai ver ao longo deste texto que não é nada por acaso, né, Serginho, que tudo isso acontece. Pois é, nós temos, graças a Deus, essa visão espírita, né, que o Emmanuel tenta, nesse texto em especial, trazer uma nova perspectiva para esse problema difícil, né, talvez de ordem filosófica, com o qual nós nos deparamos no nosso cotidiano, né, e que muitas vezes pode conduzir a que as pessoas, mesmo religiosas, tenham, né, uma eventual postura de dúvida ou de questionamento com relação à divindade. Como conciliar essa condição difícil em que se encontram algumas pessoas com a ideia própria mesmo de Deus? Ora, se Deus é onisciente, se é onipotente, por que não teria Ele nos criado todos iguais, né? É porque se parte aqui naturalmente de um pressuposto contrário ao Espiritismo, de que nós temos apenas uma existência. E aí, realmente, fica difícil de explicar essa situação, né? Eu até me recordei, quando li essa mensagem, de um poema do Leandro Gomes de Barros, que o Ariano Suassuna declama e que coloca em questão a existência de Deus, né? Porque ele diz: por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto, né? E é exatamente esse o problema com o qual Emmanuel se depara e que, ao longo deste programa, nós veremos
como a perspectiva espírita pode resolver esse impasse filosófico. Verdade. Até outro dia, vindo de carro para casa, liguei o rádio e estava tocando uma música do Tim Maia, que ele também coloca na letra essa questão, né? Uns nascem para sofrer enquanto outros riem, né? Então, Deus, né, é perfeito, a sua obra é perfeita, e a lei que ele coloca no universo é também perfeita. Então, possivelmente, né, ou estamos, claro, né, sobre esse manto dessa justiça divina, né? Ele fala aqui, ó, uma criança repontando do berço com desequilíbrio mental ou evidenciando graves enfermidades denunciaria estranho sadismo da natureza. Sabemos, no entanto, que a divina providência se baseia em justiça e misericórdia. É que todos aqueles todos aqueles, né, que se matriculam na escola da consanguinidade, através da reencarnação, surgem no grupo doméstico, assim como estavam no mundo espiritual. E nos leva aqui ao título, né? Como estavam. Então, muitas vezes a gente se apresenta aqui, né, Serginho? De acordo com como a gente estava. Não existe essa assim, eu desencarno, vou para o plano espiritual, lá eu viro anjo santo, e quando eu retorno pela reencarnação, eu volto bonzinho, não é? Pois é uma perspectiva de continuidade, né? Não há saltos evolutivos sem que se tenha passado por uma experiência encarnatória que de fato tenha criado os mecanismos que tenha de fato nos conduzido a realmente evoluir, né? Nós temos muitas vezes de passar por certas experiências para que possamos de fato trazer para o nosso caminho evolutivo aquilo de que nós necessitamos, e sempre partindo, portanto, desse pressuposto para que nós possamos analisar as situações da vida. Qual é esse pressuposto? É o que Emmanuel coloca aqui, né, no texto. Sabemos, no entanto, que a divina providência se baseia em justiça e misericórdia. E isso é muito bem explicado a partir da noção espírita da pluralidade das existências. Porque, do contrário, nós teríamos praticamente de admitir que essas situações seriam, na verdade, esse estranho sadismo da natureza. Ora, como explicar esse fenômeno se não dessa forma? É esse o raciocínio a que o materialismo nos conduz. Quando, porém, nós partimos de um pressuposto diferente, que é o que admite que existem inúmeras existências e que nós caminhamos no sentido de evolução sem que haja saltos, nós chegamos, então, a essa conclusão parcial aqui de Emmanuel, de que quando nós nos matriculamos, né, ali nessa escola de consanguinidade, ou seja, quando há o planejamento reencarnatório para que nós sejamos encaminhados a uma família em específico, nós reencarnamos da forma em que nos encontrávamos no plano espiritual, para que possamos, de fato, trazer todas as nossas más inclinações, as nossas circunstâncias, para que elas sejam aqui trabalhadas, porque é por meio da reencarnação que nós evoluímos. É um instrumento, e o nosso corpo é também um instrumento de evolução. E faz todo sentido, então, que nós venhamos para a Terra da maneira em que estávamos no plano espiritual, porque assim é que poderemos, de fato, aprender e assim evoluir. Interessante, né, que ele fala aqui, Serginho, da justiça e misericórdia. A lei age, só que ela age dentro de um processo, né, divino de misericórdia. Ele não vai, a lei não vai ser a lei do olho por olho, dente por dente. Ela é lei de amor. É lei de que se a gente tem algo para restabelecer em nós espíritos,
algo que provavelmente fizemos no passado de errado, ele nos dá a chance, não é a chance imediata de cobrança. Você fez isso nessa encarnação, na próxima você já vai passar pelo processo de cobrança. Não funciona assim. É isso aí que a gente precisa entender, o cerne disso aí, os meandros, né, como o Chico falava, que nos levam a cumprir muitas situações como essa, de uma criança, né, em desequilíbrio mental que ele coloca aqui. Então, a gente precisa pensar nessa misericórdia, nessa perfeição de justiça que existe e que não é assim, aquela que cobra olho por olho, dente por dente, né? Ele continua dizendo aqui, olha, nunca demais reafirmar que trazemos individualmente a soma de todas as realizações que já efetuamos nas múltiplas existências com que fomos favorecidos no transcurso do tempo, né? O Serginho está falando aí das reencarnação, né? Então, essas múltiplas existências que nós tivemos, né? E as realizações que nós acabamos por empreender nessas múltiplas existências, né, Serginho? Exatamente. E aqui a escolha da linguagem por parte de Emmanuel revela precisamente o ponto sobre o qual você tinha acabado de falar, né? Com que fomos favorecidos, né? E daí vem a misericórdia divina, né? Nós fomos favorecidos com essas múltiplas existências que são oportunidades de evolução, né? Essa é a maneira que nós podemos encarar o fenômeno da pluralidade de existências de uma forma adequada à luz do Espiritismo. E daí também vem a noção de justiça, né? Que é exatamente o que você tinha falado. Não se trata simplesmente, como seria em uma perspectiva materialista, de que o sujeito, por ter cometido um determinado equívoco ou um desvio de conduta, que ele receberia aquilo de uma forma proporcional no âmbito de uma mesma existência. Não, nós temos, porque o quadro evolutivo é muito mais amplo do que nós podemos supor, né? Nós temos aí diversas existências pelas quais nós poderemos reparar os nossos equívocos. E por isso que Emmanuel tenta mesmo reafirmar, dar ênfase ao que nós não raro esquecemos. No nosso cotidiano é muito comum que nós completamente ignoremos essa consequência lógica do Espiritismo de que nós somos hoje nada mais do que o produto de uma série de experiências encarnatórias. E, portanto, tanto as nossas qualidades quanto os nossos desvios de conduta podem não necessariamente ser derivados das nossas condutas de um pretérito imediato, portanto, dessa vida. Né? Há muito em nós que vem de um passado remoto, de outras existências. E nós, quando meditamos a respeito disso, percebemos que podemos, sim, combater, né, essas nossas más inclinações. E é importante que nós levemos isso tudo em consideração para poder perceber melhor o nosso cotidiano e os problemas que se nos antojam. E, Serginho, aqui diz assim, ó, uma frase seguinte: criadores do próprio destino, temos em nós o que fazemos de nós. Então, olha que interessante. Quando a pessoa fala sobre destino, ela fala, entende-se que destino aconteceu, foi o destino. Ele fala que criadores do próprio destino. Nós é que criamos esse caminho com as nossas ações, né? E temos em nós o que fazemos de nós. Quer dizer, a gente imprime, né, em nós aquilo que nós vamos carregar, aquilo que nós mesmos imprimimos em nós. E isso que vai dando a trajetória do nosso destino. São as nossas ações, né, Serginho? Sim, por um lado, nós poderíamos pensar que essa mensagem é um pouco
difícil, né, de ser encarada, porque nós temos, no fim das contas, de assumir uma grande responsabilidade. Não é possível atribuir algo que me aconteça a um fato que me é externo. E daí, naturalmente, eu poderia eventualmente reclamar e me queixar a respeito disso, porque eu não teria tido nenhum papel sobre os problemas que me assolam. Mas a perspectiva espírita é um pouco diferente e ela nos chama a uma postura, na verdade, ativa, né? Nós, se nós somos criadores do próprio destino, o meu futuro depende tão somente de mim. Não que eu terei um controle absoluto sobre o que me acontece, mas eu tenho controle sobre a minha reação em face do que me acontece. E a partir daí, eu vou determinar a minha evolução. Sou eu que escolherei se vou domar ou não as minhas más inclinações, se vou chegar a um certo nível de equilíbrio, né, com relação aos meus comportamentos. Porque, no fim das contas, como Emmanuel bem diz, nós temos em nós o que fazemos de nós. E é também, né, uma mensagem, ao mesmo tempo, que nos traz um certo conforto, né? Porque, a partir daí, eu tenho a certeza de que, por razões e por princípios e leis que regem o universo, de que eu sou o protagonista da minha existência, e não somente desta existência, né? Mas de todo o meu caminho e toda a minha evolução espiritual, isso depende de mim. E é realmente reconfortante saber disso, né? É mesmo, né, Serginho? Está em nossas mãos, né? Esse destino, que se a gente quer construir um bom caminho na nossa vida. Ele continua dizendo assim: quando partimos do plano físico na direção do plano espiritual, aí ele está falando do inverso, né? Se pensamos de culpa, né? Se pensamentos de culpa nos obscurecem ou nos conturbam a mente, fazemos-nos portadores de inibições e desequilíbrios, sofrimentos e resgates que prescrevemos contra nós mesmos, perante a consciência onerada por débito de formação espiritual. Então, aqui ele volta a dizer dessa questão do que nós, né, muitas vezes, sofrimentos, ele fala que, como que é, fazemos portadores dessas inibições e de tantas outras coisas, desequilíbrio, sofrimento e resgates perante a nossa própria, né, responsabilidade, como até você colocou aí também, né, Serginho? Sim, aqui Emmanuel explica de uma maneira um pouco mais detalhada aquilo que ele tinha tratado em um parágrafo anterior, quando falava de que nós reencarnamos, na verdade, como nós estávamos no plano espiritual. E aí nós poderíamos nos perguntar, ora, mas como isso acontece de fato, né, de uma maneira um pouco mais detalhada? E aqui Emmanuel nos esclarece. Quando nós, saindo de uma determinada existência após o nosso desencarne, e nós paramos para analisar todas as nossas condutas ao longo daquela experiência encarnatória, muitas vezes, porque nós de fato não somos perfeitos, vamos nos deparar com uma série de equívocos e desvios de conduta que vão nos colocar realmente numa situação de lamentação, de autoculpa, né? Ele diz, se pensamentos de culpa nos obscurecem, né? E aí é muito provável que o espírito que se encontre nessa situação, que ele pense, nossa, mas se eu eventualmente não tivesse, né, um membro, ou se eu não tivesse talvez aquela faculdade, eventualmente eu não teria abusado disso, né? É algo que nós podemos talvez pensar. E muitas vezes esse pensamento acaba por repercutir no perispírito, plasmando ali um eventual desequilíbrio ou, como diz Emmanuel, uma inibição. Então, é o próprio espírito que cria essa condição em si, né? Ele diz, nós prescrevemos contra nós mesmos esses sofrimentos e esses resgates, porque a partir dessa experiência específica é que nós
entendemos que assim poderemos evoluir. Então, nós criamos esse mecanismo como uma forma de evolução espiritual. Esse mecanismo dentro dessa lei que também nos rege, né? É um mecanismo que aciona pela lei em nós mesmos e que essas condições a gente acaba encontrando para se regenerar também. É uma regeneração, né? Que a gente vai passar por um processo regenerativo, onde a gente está evoluindo, buscando. E aí ele fala que nessas condições, embora as afeições e recursos que usufruímos na espiritualidade, aí nos achamos queixosos e enfermiços, até que consigamos novo renascimento, no qual se nos faça possível a retificação das faltas cometidas em nosso prejuízo ou em prejuízo dos outros. A gente ouve dizer muito, né, de que ficamos lá no plano espiritual e e fica aquela tormenta, né, na nossa mente. A gente não fica tranquilo enquanto a gente não tiver uma nova oportunidade de reencarnação. Lembro que o André Luiz fala isso de uma senhora e um senhor no casal que ele, no caso, até se hospedou na casa deles, de que chegou um determinado momento, eles estavam muito assim abalados, né, de ter que resgatar uma situação, né, que eles que tinham gerado em reencarnações bem anteriores, que eles tiveram acesso lá no plano espiritual, né? E quando souberam dessa situação, eles tinham que voltar, né? Eles tinham que reencarnar. Então, isso acontece, a gente fica, né, precisando, né, voltar para retificar essas faltas, né? Como diz o Emmanuel aqui, Serginho. Sim, ele diz, né, inclusive, que apesar dessas afeições e dos recursos de que nós dispomos na espiritualidade, né, porque, em princípio, nós, a partir do momento em que desencarnamos, nós temos uma consciência mais dilatada. E aí, claro, percebemos também a situação em que realmente nos encontramos e como somos muitas vezes cientes de que existem meios para superar essas nossas más inclinações e esses desvios de conduta, é natural que nós estejamos sempre dispostos a reencarnar o mais rápido possível para que possamos caminhar na nossa estrada evolutiva, né? Sim, é a oportunidade que se faz e a gente não pode perder essa oportunidade. São raras os momentos que a gente vai encontrar. É por isso que a gente fala que tão importante é esse momento da nossa vida, porque ele não vai se repetir da maneira que está acontecendo e pode acontecer, porque já que a gente tem sob o nosso domínio, sob a nossa mão, o destino, então a gente precisa aproveitar o destino que nós geramos para chegar a esse momento presente e aproveitar esse momento presente como algo que vai proporcionar para o espírito amanhã, né, uma condição melhor, né? E assim, ele fala aqui, né, que diante de berços de provação, abracemos os companheiros complexos que nos batem a portas da alma, solicitando apoio e compreensão. Então, o que nós podemos falar, né? Diante dos berços de provações, né, que abracemos, a gente precisa realmente acolher muitas pessoas que estão, né, inclusive nós mesmos, diante de situações difíceis, né, porque são provações ou são expiações, ou a gente está passando por desafios aí, né? Então, o Emmanuel fala que a gente precisa, né, solicitando aí, ele fala apoio e compreensão. Pois é, Emmanuel nos dá algumas chaves para a compreensão dessa situação e mesmo as condutas que seriam mais adequadas nesses casos, né? Que seriam o que ele chama muito bem de berços de provação, né? Ou seja, quando nasce em uma situação, né, que ele qualifica no começo como de uma condição difícil, né? E nós que eventualmente estejamos inseridos em um grupo familiar
que receberá um companheiro nessas circunstâncias, nós devemos abraçá-lo, né? E, sobretudo, sempre guardar essa postura de apoio e de compreensão, né? Porque, de fato, são inúmeros os problemas que podem surgir a partir de eventuais deficiências ou dificuldades. Nós todos as temos, e nessas situações é que ainda mais se exige esse apoio, essa compreensão, em especial quando nós temos essa visão mais dilatada do que representa e do que significa concretamente essas condições difíceis, né? O que isso tudo representa é, para nós espíritas, um instrumento de evolução, uma oportunidade, e que deve ser tratada como tal, né? E em especial para todos aqueles que estão naquele grupo doméstico, né? Não é apenas para quem reencarna naquelas circunstâncias. Isso é, de fato, uma ferramenta para que nós possamos trabalhar uma série de más inclinações que nós trazemos, uma série de desvios de conduta que, às vezes, de desequilíbrios que nós trazemos conosco, né? E uma situação tal permite que nós tenhamos, às vezes, no cotidiano, quase sempre, recorrentemente, de refletir sobre essas questões, e não somente refletir, mas de ter essa postura ativa de amor, de carinho, de cuidado, de apoio, de compreensão, que são essenciais e que muitas das vezes nós não temos, em especial no ambiente familiar, né, que por vezes nós nos descuidamos, porque é muito mais simples ser polido, educado e cuidadoso, eventualmente com aquele com o qual nós temos pouco contato, né? Com aquele que se situa um pouco distante, eventualmente com um colega de trabalho com o qual nós não temos essa possibilidade de não ser educado, não ser atencioso, não ser cuidadoso. E dentro do ambiente familiar, é mais simples de que nós possamos nos descuidar disso. E nessas situações nós somos chamados a ter a máxima diligência, o máximo apoio, a compreensão. Então, é também aí um mecanismo evolutivo, uma oportunidade para todos aqueles que se encontram nessa família. E outra coisa, Serginho, que me ocorreu aqui é que quando a gente entende, vai compreendendo de alguma forma, né, essa lei, alguns dizem: ah, não, essa pessoa está pagando, essa pessoa ela está aí, né, passando pelo karma, né, colocando aquela situação sem entender talvez o mecanismo amoroso e misericordioso de Deus, que ele não quer o mal daquela pessoa, ou nem que ou está colocando ela numa situação, né, de alguma coisa, de uma punição mesmo. Deus não pune jamais a nós. E quem somos nós para dizer: ah, não, ela tem que passar por aquilo mesmo, não é? Pois é uma afirmativa bastante comum, né? De que se trata ou de uma punição ou de um karma, e nós percebemos logo que não é uma visão compatível com os princípios da doutrina espírita, e que não faz tanto sentido, né? E isso não se associa sequer mesmo, né, com o que talvez se poderia pensar, com a ideia de que seriam espíritos inferiores. Ora, todos nós somos portadores de deficiências nas nossas condutas e dessas, né, aqui eu falo tanto dessas más inclinações, mas todos nós as temos, né? E Emmanuel explica muito bem de que qualquer um que saído de uma encarnação, de uma experiência encarnatória, e que identifique os seus equívocos, as suas falhas, que qualquer um pode plasmar em si essas inibições, essas deficiências, e usá-las como uma ferramenta para a sua evolução espiritual. Então, essas eventuais deficiências, desequilíbrios, não estão de modo algum associados com a ideia de que seja um espírito inferior, né? E nós não podemos nos colocar na posição de julgadores e de sair, eventualmente, qualificando essas situações como tais.
porque nós sabemos que, em verdade, é uma oportunidade para a evolução espiritual e que é perfeitamente compreensível no quadro maior, mais dilatado, de uma pluralidade de existências, sendo que nós não somos perfeitos. E é para isso que estamos aqui, né? Para que nós possamos nos aperfeiçoar. Isso mesmo, muito bem. Depois dessas palavras aí do Serginho, a gente vai para o momento de prece, de oração e de vibrações. Então, pedimos aí para você que está aí nos ouvindo e também nos assistindo, se puder colocar um copo de água, recipiente com água, porque no momento exato que você estiver ouvindo ou assistindo esse programa, os benfeitores estarão trabalhando. Muito bem, então vamos para esse momento. Então, nesse momento, vamos pedir para que o Serginho possa nos conduzir aí pela prece, com suas palavras, né? Nos conduzindo aí pela prece, oração e vibrações. Vamos lá, Serginho. Rogamos neste momento aos amigos espirituais, a Deus, a Jesus, que possam visitar os lares de todos os nossos telespectadores e ouvintes, levando as vibrações de amor, paz, luz, tranquilidade, afastando as eventuais energias negativas que nós, não raro, no cotidiano, acabamos por emitir, permitindo que, a pouco e pouco, tenhamos maior compreensão dos princípios da doutrina espírita e não somente compreensão, mas também aplicação dos respectivos princípios. Que nós estejamos sempre imbuídos dessas energias de apoio e de compreensão de que tão bem fala Emmanuel, e que em nosso cotidiano possamos sempre estar atentos a eventuais oportunidades de auxílio, de abraço a esses companheiros com os quais eventualmente travamos contato em nossas existências. Rogamos neste momento e emitimos em uma corrente de vibração por meio da conexão na prece, na oração, que estejamos todos preparados para emitir os fluidos de que a espiritualidade necessita para trabalhar eventualmente em hospitais, asilos, orfanatos, creches, onde seja necessária a intervenção divina por meio da nossa energia, seja de encarnados, seja dos desencarnados. Agradecemos sempre pela oportunidade que temos diariamente de estar neste planeta, que é verdadeiramente, como bem diz Emmanuel, uma escola. Agradecemos pelos nossos familiares que, apesar das nossas más inclinações, dos nossos distúrbios, dos nossos desequilíbrios, sempre estão a nosso lado e que muitas vezes criam oportunidades para a nossa evolução. Por isso, agradecemos novamente por tudo daquilo que dispomos nesta vida para alcançarmos a nossa evolução. E pedimos força, Pai, para que, sempre cientes dos nossos deveres, possamos, dia após dia, combater os nossos desvios de conduta, para que, devagar, mas sempre de forma constante, fixemos o nosso caminho na estrada de evolução. Agradecemos novamente e encerramos este breve momento de oração, por meio do qual os amigos espirituais distribuíram os fluidos de que cada um necessita. Que assim seja. Muito obrigado aí, Serginho, pelas suas palavras, nos conduzindo aqui na prece, na oração e nas vibrações. É o momento que a gente dá de pausa aqui no programa, justamente para a gente se conectar aí com essa espiritualidade maior, aí como o Serginho aí nos conectou.
né? E eles se conectaram a nós, né? E a gente quer dar um recadinho, né? Porque a possibilidade de a gente passar essa mensagem do Espiritismo, do Evangelho de Jesus, das mensagens do bem, é pela Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, pela editora Mundo Maior, por todos os departamentos da FEAL, né, nesse complexo, né, de comunicação, a FEAL, que é a Fundação Espírita André Luiz, e existe um clube que foi no ano de 2000, que foi fundado. Esse clube se chama Clube Amigos da Boa Nova, onde muitas pessoas colaboram, mas ainda não é suficiente, né? Porque os custos, né, para se manter no ar e para chegar, né, naquele coração, exige aí a nossa colaboração. Então, se você puder colaborar, acesse o site, ó, amigosdaboanova.com.br. Esse site tem várias informações. Quer falar com alguém, né, lá no fone, às vezes a gente quer falar com alguém, isso é muito bom. Existe o telefone que é gratuito em todo o Brasil, que é o 0800 12 018 38. Tem o fixo, né, para a região de São Paulo, que é o 11 2458-3214, e internacionalmente o WhatsApp, né, que é o 11 97261 0272. Ah, você quer fazer uma doação? Até durante o programa você pode fazer. Tem o Pix, né, que é essa modalidade de transferência de recursos de banco a banco. Aí o mesmo número do WhatsApp foi escolhido, é o 11 97 261 0272. Então, colabore, participe e ajude algum irmão que está lá em outro ponto do planeta e que não tem centro espírita, que não tem uma rádio e uma TV com programação de 24 horas por dia. E aí você pode colaborar. Muito bem, então, Serginho. Voltamos aqui no texto, quando o Emmanuel continua dizendo aqui para nós, né? Esses irmãos ressurgem, ressurgem, mostrando empeços e dificuldades na vida orgânica, não são candidatos à eutanásia, nem rebentos da árvore humana, que devem ser erradicados da estrutura doméstica. Olha só, eu me lembro que o Chico fazia uma visita a uma pessoa, né? Não me lembro se era do sexo masculino ou feminino, em que essa pessoa tinha todos os seus membros quase que como se fossem amputados, né? Mas nasceu daquela forma, sem braços, sem pernas, não falava. E aí perguntaram para o Chico o que poderia ser desse espírito, né, Chico? Quem seria, o porquê que ele reencarna dessa forma? E o Chico falava para dar uma pausa na vida dele, para dar um refresco, vamos dizer assim, para dar um momento de alívio, porque esse espírito em várias vidas vinha, né, tirando sua própria vida, né? Então, ele foi limitado para que ele pudesse ter uma trégua numa situação dessa. E quem somos nós, né, quando ele fala aqui né, dessa questão, que ressurgem pessoas na vida orgânica e não são candidatos à eutanásia. A gente vai tirar a vida desse ser que precisa passar por... Ele precisa ter um momento dele aqui na reencarnação, né? Exato. Isso tudo decorreria de uma perspectiva, de uma visão tanto quanto estreita da vida, que é representada pelo materialismo que o Espiritismo veio combater, né? Essa concepção de que nós temos apenas uma vida e de que tudo se resume a ela, de que não há nada além da matéria, encampa uma série de premissas e de pressupostos que nos conduzem muitas vezes a essas consequências da eutanásia, de compreender, de não compreender, em verdade, essas situações difíceis. Ora, como explicá-las, né? Que nos leva justamente àquela dúvida mesmo quanto à existência de Deus. E quando nós partimos dos pressupostos espíritas que são mais dilatados e que nos permitem compreender melhor essas situações, nós chegamos exatamente à conclusão que você expôs há pouco. Isso nada mais é do que uma oportunidade de evolução. E se nós
nos arrogarmos na pretensão de eventualmente ceifar uma vida ou de impedir uma tal oportunidade, né? Imagine, né, a nossa pretensão de eventualmente defender uma tal posição, né? Muito nos é desconhecido. E como que o ser humano poderia eventualmente pretender, né, arrogar-se no direito de eventualmente considerar que isso não seria, né, uma forma de vida, porque não haveria eventualmente vitalidade. Mas há motivos, né, que conduzem a essas situações. Motivos que só podem ser bem compreendidos em uma perspectiva de pluralidade de existências, né, que o Espiritismo nos traz. Se não fosse, né, se levantar dos túmulos, né? Porque a gente acha que o túmulo encerra tudo e, na verdade, né, a gente sabe e aprende e vem aprendendo com os espíritos que a vida continua e temos muitas provas disso, né? O Emmanuel, então, arremata aqui o texto para nós, para a gente encerrar o programa. São amigos que te pedem amparo e tratamento adequado na farmácia do tempo e que contrai contigo abençoadas dívidas de amor que futuramente saberão resgatar. E lá, Serginho, no estúdio da Rádio Boa Nova, que era bem ali do lado do hospital, né? Eu sentia, às vezes, a impressão, eu tinha a impressão de que aqueles espíritos que ali estavam, na madrugada, quando a gente tinha o programa Portal da Manhã, estavam nos assistindo ali, né? Estavam nos vendo, estavam, né? São espíritos que aquele hospital é um local de abrigo desses espíritos que precisam dessa oportunidade, né, Serginho? Então, queria que você aí pudesse colocar as suas considerações finais para a gente encerrar o programa aqui, já se despedindo aí dos nossos queridos ouvintes e telespectadores. Aqui, Emmanuel, novamente, dá ênfase àquela visão que tinha exposto no início, né, de que esses irmãos surgem como amigos que pedem amparo, apoio, compreensão e um tratamento adequado, e aqui novamente uma expressão daquelas expressões fantásticas de Emmanuel, né, na farmácia do tempo, né, que é justamente a nossa evolução, a nossa experiência encarnatória sendo uma oportunidade de evolução. O tempo é também uma farmácia, né, que nos traz esse remédio, e só é uma farmácia se nós também tivermos uma postura ativa de termos atenção aos princípios espíritas e nos valermos de condutas que estejam adequadas de fato com a doutrina espírita, porque com esse amor nós poderemos criar oportunidades de evolução tanto para um irmão que se encontra nessa situação difícil, quanto para nós mesmos, né? E é uma bênção que nós tenhamos o Emmanuel sempre trazendo essas belas mensagens para que nós possamos refletir de maneira mais cuidadosa. Isso aí. Muito obrigado, então, aí, Serginho. Obrigado a você, querida e querido. As suas despedidas aí, Serginho. Agradeço novamente e me despeço, então, de todos os telespectadores e ouvintes. Muita paz, muita luz e até o próximo programa Alvorada. Tchau, Serginho. Tchau a todos e todas. Tchau, Serginho. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.